Dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Em alguns minutinhos nós iniciaremos. Fique conosco. Bom dia, tudo bem com vocês? Quem pode orar para nós, para iniciarmos? Bom dia. Irmã Dinair, pode orar para nós, por favor? Sim. Pode orar, então. Então tá bom. Pai querido, nosso Deus está nos céus, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. E o Senhor fala conosco, Pai, através da Tua Palavra, Pai. Ó Senhor Jesus, que bom estamos reunidos para mais uma vez aqui com a Daiane, para aprender mais um pouco de Ti, do Teu amor, do Teu carinho, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o autor e o mantenedor das nossas vidas. Perdoa nossos pecados, ajuda nós em tudo que nós vamos fazer tudo para a honra e glória de Ti. Obrigado por Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou ter o desafio de ir admitindo as pessoas e falando ao mesmo tempo. Então, se eu der uma engasgada aí em alguns momentos, é porque eu estou admitindo alguém. Então, ontem nós estudamos sobre o encontro daquele homem rico com Jesus. E na Bíblia o subtítulo é o Jovem Rico. E jovem porque a gente viu que ele foi correndo até Jesus, então provavelmente a disposição ali mais jovem, né? E nós vimos que aquele homem cumpria todos os mandamentos, só que ele cumpria os mandamentos com o objetivo de alcançar a perfeição, mas ele não fazia de todo o coração. Aquele homem, ele não tinha dificuldade em cumprir a lei, mas ele tinha dificuldade em aplicá-la à sua vida. Ele amava a Deus, mas ele se contentava apenas em não fazer coisas ruins para o seu próximo. Só que nós vimos ontem que não basta apenas deixarmos de fazer as coisas ruins para as pessoas, para o nosso próximo. Nós precisamos amá-lo como a nós mesmos. E por isso que Jesus ele termina falando assim, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. E em outro momento Jesus vai falar que os 2 maiores mandamentos são: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E nós vimos também que esse é o resumo dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos diz respeito ao amor a Deus e os outros 6 mandamentos diz respeito ao amor ao próximo. E a maior dificuldade daquele homem era amar verdadeiramente aquele próximo, as pessoas, né, ao seu próximo. Por isso que Jesus pediu que ele vendesse todos os seus bens e que distribuísse aquele valor com os pobres, para depois vir e seguir a Jesus. Mas aquele homem considerou aquele preço alto demais, por isso a Bíblia fala que ele voltou triste para casa. E nós vimos ontem, e uma das lições que nós tiramos para a nossa vida é que Deus ele não vai pedir a mesma coisa para todas as pessoas. Todas as vezes que nós formos convidados a seguir Jesus, todas as pessoas que são convidadas a seguir Jesus, elas vão ter que deixar algo para trás, mas não vai ser igual para as mesmas pessoas. Jesus ele só vai pedir aquilo que pode nos atrapalhar. Nós vimos que os discípulos de Jesus, quando foram chamados, Jesus não pediu para eles vender tudo e distribuir aos pobres, porque aquilo não era um entrave para que aqueles discípulos seguissem a Jesus. Só que nós vimos que aquilo que pode nos atrapalhar, Jesus vai pedir que seja deixado para trás. E o relato continua. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Mateus 19. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 23. Se vocês quiserem anotar também para conferir depois, esse relato também está em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 23, e Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 24. Vamos ler Mateus, então. Mateus, capítulo 19,
Opa, minha luz, deixa eu só voltar aqui. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 23. Deixa eu acender outra luz aqui, que não está funcionando. Aí. Só um minutinho para eu... Pronto. Fica melhor assim. Então, vamos ler juntos. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade, eu lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eternamente. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Então, preste atenção, olha. Enquanto aquele rapaz, porque o último versículo que nós estudamos ontem foi o 22, fala assim, olha, mas o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Enquanto aquele jovem estava se retirando, indo embora, avaliando que aquele preço que Jesus havia pedido era alto demais para ele pagar, enquanto ele estava se retirando, Jesus, ele começa os seus ensinamentos para os discípulos acerca daquilo que havia acontecido. E ele já inicia fazendo uma afirmação que pode assustar muitas pessoas. E essa afirmação, ela fala assim, olha, dificilmente entrará no reino dos céus um rico. Dificilmente. Que afirmação dura. Então quer dizer que se eu for rico, eu não vou entrar no reino dos céus? Isso quer dizer, por exemplo, que Abraão, que Jó não estarão lá no reino dos céus? O que Jesus ele disse com esta declaração é que é difícil um rico entrar no reino dos céus, não porque ele é rico, mas por causa de sua atitude para com a riqueza. Abraão era muito rico, mas ao mesmo tempo ele era amigo de Deus. Jó era muito rico, perdeu tudo, depois Deus deu novamente para ele. Só que ele, quando nós estudamos o livro de Jó, nós vemos que ele fala assim, olha, antes eu conhecia só em palavras, hoje eu te conheço pessoalmente. Então, Jó era uma pessoa que conhecia a Deus com seus próprios olhos. A riqueza para Abraão e para Jó não fazia diferença, por conta que eles não consideravam a riqueza como principal. Mas para aquele jovem rico, a porta que Jesus apontou é que para ele entrar no reino dos céus, para ele receber a vida eterna, ele precisava passar por um caminho estreito, por um caminho apertado. Ele precisava se desfazer das suas riquezas. Por quê? Porque a atitude que ele tinha para com as suas riquezas era diferente. Ele tinha elas como prioridade. E isso é demonstrado quando nós vemos que ele desiste. E ele prefere voltar para casa do que pagar o preço. Os discípulos de Jesus tiveram a oportunidade de testemunhar um exemplo de como é difícil para alguém cujo coração está nas riquezas entrar no reino dos céus. Quantas pessoas Satanás está prendendo, pessoas corretas, porque aquele jovem rico era correto.
Ele cumpria todas as palavras da lei. E quantas pessoas corretas Satanás tem prendido por conta ali com, vamos dizer assim, a teia das riquezas. E essas pessoas, elas não têm forças de se retirar dessa teia, porque elas colocam seu coração nas riquezas. Então, por isso que Jesus ele começa declarando e começa falando assim, olha, dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E ele exemplifica o que ele tinha acabado de falar. E ele fala assim, olha, ainda lhes digo mais. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uau! Jesus aqui, ele trata da impossibilidade humana. A verdade declarada por Jesus foi precisamente o oposto do que as pessoas e até mesmo os discípulos acreditavam. Sabe por quê? Os fariseus naquela época e até mesmo hoje, tem muitas pessoas que acreditam que a riqueza constitui uma prova do favor divino. Então, nossa, uma pessoa que é rica, ela é muito abençoada por Deus. E naquela época era isso que as pessoas acreditavam e que ensinavam. Então, Jesus ele vem e apresenta um ensinamento totalmente contrário do que aquilo que os próprios discípulos acreditavam. Quando Jesus discutiu as riquezas nessa ocasião, ele poderia ter tido em mente também o exemplo de Judas Iscariotes, que amava o dinheiro e algum tempo depois iria vender Jesus por conta de dinheiro. O problema de Judas era o mesmo problema desse jovem rico. Quando Jesus declara que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, ele estava lidando com a impossibilidade humana. Mas os próprios discípulos puderam ver exemplos de pessoas que renunciaram tudo aquilo que os prendia para seguir Jesus. E ali no meio dos discípulos tinha Mateus. Mateus era rico. Mateus ele era um coletor de impostos e ele abandonou as riquezas a fim de seguir Jesus. Zaqueu era outro coletor de impostos muito rico que transferiu as suas afeições das riquezas para Jesus. Então os discípulos eles tinham exemplos claros de pessoas que não deixaram as garras da riqueza os prender. Pessoas que abriram mão e colocaram as suas afeições, aquilo que estava nas riquezas, colocaram em Jesus. Os discípulos tinham falsos conceitos a respeito do reino dos céus. Eles pensavam que as riquezas eram um sinal de favor divino. E por isso que nós lemos aqui no versículo 25, que quando os discípulos ouviram, olha o que está escrito aqui, ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados, porque eles compreendiam que uma pessoa que era muito rica era uma pessoa que era muito abençoada. E agora Jesus fala que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Deve ter dado um nó na cabeça daqueles discípulos. Eles deviam pensar assim, oxe, e agora? Se as riquezas não são necessariamente sinais das bênçãos divinas, e se é difícil entrar um rico no reino dos céus, e agora? Quem que pode ser salvo? Quem que pode entrar no reino dos céus? E por isso que os discípulos perguntam, quem pode ser salvo? Essa foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Quem pode ser salvo? Se prestígio, influência, riquezas não são evidências de favor divino, então quem não tem nada disso, será que tem chance? E Jesus, com toda paciência e atenção, disposto a ensinar aqueles discípulos, a Bíblia fala que Jesus olha para eles, que Jesus ele fita os olhos naqueles discípulos. E no versículo 26, nós vemos uma das declarações mais lindas, que fala assim, olha, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Eu fico imaginando como foi para os discípulos ouvir estas palavras da boca de Jesus, olhando nos olhos de Jesus.
Jesus queria que aqueles discípulos compreendessem que é impossível um rico entrar no reino dos céus, que é impossível qualquer pessoa entrar no reino dos céus mediante os seus próprios esforços, porque nós não temos os meios para nos libertar das garras, da riqueza, das garras de outras coisas que nos prendem, que prendem o nosso coração. Isso é impossível para qualquer pessoa, se ela centrar apenas nos seus próprios esforços. O que os discípulos precisavam compreender e o que nós precisamos compreender de uma vez por todas é que só o milagre da graça divina será suficiente para salvar um rico do amor supremo às riquezas ou qualquer outra pessoa do pecado particular que o assedia. E eu quero repetir, só o milagre da graça divina será suficiente para salvar qualquer pessoa, quer seja rica, quer seja pobre. É a graça. Não são as coisas que nós fazemos e nada do que nós fazemos pode nos salvar, só a graça de Deus. É por isso que Jesus declara que para Deus tudo é possível. Para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível, ou seja, tudo é possível para aquele que está disposto a permitir que Deus controle a sua vida. Só o poder de Deus operando na vida pode realizar essa transformação de caráter, essa transformação que é necessária para entrar no reino dos céus. Ao ouvir estas palavras, Pedro se adianta como o porta-voz dos discípulos e ele fala assim, olha, Senhor, nós deixamos tudo para trás para seguir o Senhor. O que será de nós? O que será de nós? Será que isso é válido para nós também? E Pedro, ele não exagerou no caso. Aqueles discípulos, eles haviam cumprido as exigências que acabava de ser falada por Jesus, que acabava de ser declarada para aquele jovem rico. Eles haviam feito o que aquele homem não estava disposto a fazer. Será que eles estavam no caminho certo? Será que eles estavam no caminho da perfeição que Jesus falara? Será que eles estavam qualificados para entrar na vida eterna? Os pensamentos de Pedro estavam na recompensa do discipulado. Sabe quando a gente faz alguma coisa pensando só na recompensa? E Jesus aqui, ele ajusta os pensamentos e ele ajusta que ele quer ajustar o pensamento e o foco de Pedro. Nós temos que compreender, e foi isso que Jesus fez ao falar com Pedro, ao responder para Pedro e para aqueles discípulos, que a abnegação praticada com o olho voltado apenas na recompensa não merecerá o céu. Nós não temos que fazer as coisas aqui nessa terra pensando simplesmente no céu. Nós não temos que fazer as coisas que Jesus nos pede pensando apenas na recompensa. Isso não. Nós não temos que ter essa atitude, mas nós temos que viver aqui como se nós já estivéssemos vivendo na eternidade. Isso torna o processo mais leve, isso nos ajuda a ajustar as nossas prioridades, e isso nos ajuda a não nos preocuparmos com coisas vãs. Aquele homem, aquele jovem rico, ele estava pensando em fazer as coisas simplesmente pensando na eternidade. Ele estava pensando simplesmente no resultado, mas Jesus estava chamando ele para o processo. É o processo que é importante. O resultado ele vai vir, mas o processo é muito mais importante para a nossa transformação. E por isso que Jesus ele declara o seguinte, porque assim, olha, Pedro havia questionado Jesus, havia falado o que vai acontecer com a gente, porque nós deixamos tudo para trás. Os discípulos, eles tinham abandonado as coisas que eles faziam. Eles eram pescadores, os que eram pescadores haviam abandonado o seu trabalho. Outros haviam abandonado o trabalho na coletoria, como por exemplo Mateus. Muitos tinham deixado a família. Só que eles não estavam negligenciando a família, no sentido de negligenciar, mas eles haviam sentido a necessidade de tornar o serviço de Cristo o seu objetivo principal. E por isso que Jesus ele declara aqui no versículo, a partir do versículo 28, e Jesus ele declara que
aqueles que deixarem as coisas, aqueles que deixarem para trás, eles receberão uma recompensa. E Jesus, ele fala assim, muito mais. Em outras traduções, nós temos o termo de 100 vezes mais. Aqueles que deixam as coisas e colocam o serviço de Cristo como seu principal objetivo, receberão muito mais. E esse termo nada tem a ver com quantidade. Esse termo tem a ver com aquilo que nós vamos receber, com a abundância de alegria que nós vamos receber pela comunhão com Cristo, a satisfação que nós vamos ter, a intensa entrega ao serviço de Deus. E isso vai ser muito mais do que aquilo que nós deixamos para trás. O serviço, essa satisfação ao servir a Deus, e já foi dita por Paulo também. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele afirma assim: nada tenho, mas possuo tudo. Nada tendo, mas possuindo tudo. Quando alguém abandona tudo para seguir a Cristo, recebe em troca o eterno, recebe em troca a glória de Deus, recebe em troca a eterna glória de servir a Jesus, acima de toda comparação. Da mesma forma, foi isso que Jesus fez, a fim de nos possibilitar o plano da salvação. E Jesus, ele termina os seus ensinos fazendo uma afirmação que novamente era contraditória para os discípulos, novamente deve ter desestabilizado os pensamentos dos discípulos. E ele fala assim, olha, porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Olha a lógica do reino, completamente contrária à lógica do ser humano. Jesus repetiu essa declaração em várias ocasiões, como uma advertência aos que se consideravam seguros em ser admitidos no reino do Messias, só pelo fato de serem filhos de Abraão. E isso era algo que os judeus repetiam constantemente. Eles achavam que a salvação estava garantida simplesmente por eles serem da linhagem de Abraão. E muitas vezes nós achamos que pelo fato de sermos cristãos que a nossa salvação está garantida. Mas aqui Jesus, ele fala e ele declara para aquelas pessoas que muitos primeiros seriam os últimos e muitos últimos seriam os primeiros. Os que tinham mais chance de entrar no reino dos céus, eles não aproveitavam as oportunidades e até mesmo menosprezavam as vantagens concedidas a eles. Os judeus, aqueles que tinham o conhecimento, aqueles que tinham todas as vantagens, eles não aproveitavam essas oportunidades. E além, eles menosprezavam essas vantagens. Por outro lado, os gentios, a quem os judeus menosprezavam, a quem eles desprezavam, a quem eles consideravam indignos e inelegíveis para o reino, em muitos casos foram eles, os gentios, que conseguiram lugar à mesa de Cristo. Sabe por quê? Porque eles aproveitavam melhor as oportunidades do que os judeus. Eles aproveitavam todas as oportunidades para estar com o mestre. E quando o mestre falava para eles, eles estavam dispostos a seguir, dispostos a aceitar os ensinamentos de Jesus. Enquanto os judeus criticavam, enquanto os judeus aproveitavam as oportunidades para tentar prender Jesus, para tentar encontrar algum erro na vida de Jesus. Algumas semanas depois, se nós continuarmos estudando, e nós vamos continuar estudando, nós vamos ver que em seu último dia de ensino, lá no templo, Jesus declarou aos principais sacerdotes e anciãos que os publicanos e as meretrizes entrariam no reino dos céus, na frente deles. Na verdade, Jesus estava dizendo que de todas as partes do mundo viria uma multidão de pessoas humildes e fiéis, que seriam dignas de tomar lugar à mesa do reino de Deus, enquanto os mesmos líderes religiosos, eles seriam lançados fora. Vocês conseguem entender a lógica do reino? Vocês conseguem entender esse ensinamento que Jesus está querendo dizer, está querendo ensinar? Queridos,
sucesso terreno, popularidade, cargo na igreja, são baseados em padrões completamente diferentes daqueles pelos quais Deus avalia o valor de uma pessoa. Não importa a sua posição religiosa, não importa o seu status, a sua conta bancária, a sua formação acadêmica, é preciso aproveitar todas as oportunidades para estar ao lado de Jesus. Precisa ter coragem para fazer tudo o que Ele for nos dizendo. É preciso ter coragem para deixar tudo o que for necessário ser deixado para trás. É preciso disposição para deixar essas coisas de lado, para seguir. Aqueles judeus, eles não estavam dispostos. Aquele jovem rico não estava disposto. Somente as pessoas que têm coragem de fazer aquilo que Jesus pede pode ser considerado digno de ser chamado um discípulo de Jesus. Às vezes, a porta que Jesus vai apontar para nós aproveitarmos, para nós podermos entrar na vida eterna, será muito estreita. E às vezes o caminho pelo qual deveremos passar será um caminho muito apertado. Mas o que fará a diferença na nossa vida é se nós vamos olhar para esses obstáculos, para essa porta estreita e falar assim, não, é difícil demais e nós vamos desistir. Ou se nós vamos encarar o que for preciso encarar, tendo a certeza que Jesus, mesmo que o caminho seja estreito, mesmo que seja apertado, mesmo que seja difícil, mesmo que o preço seja muito alto, mantermos em mente que Jesus está caminhando à nossa frente, que nós ajustemos a nossa visão e que nós coloquemos força e energia naquilo que realmente importa. Vamos orar? Vamos pedir a Jesus que nos ajude a permitir que Ele tire da nossa vida todos os laços, tudo aquilo que está nos prendendo, de deixar para trás aquilo que temos que deixar para seguir a Jesus, para ser um discípulo verdadeiro de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos ofereceu hoje. Hoje, Senhor, nós aprendemos, ó Pai, que enquanto nós tivermos o nosso coração nas riquezas, enquanto nós tivermos o nosso coração em qualquer coisa que nos prenda, Senhor, que será impossível nós entrarmos no reino dos céus. Mas nós aprendemos também, Senhor, que para nós é impossível, mas que para o Senhor tudo é possível, se nós permitirmos que o Senhor faça a obra na nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, colocando a nossa vida nas Tuas mãos. Nós estamos aqui, ó Pai, pedindo que o Senhor esquadrinhe o nosso coração, sonde o nosso coração, Senhor. Vê se há algo em nós, Senhor, que nos atrapalhe de seguir verdadeiramente a Ti, Senhor. E tire, Senhor, todas essas coisas. Mesmo que esse preço seja alto demais, mesmo que o caminho seja longo, mesmo que a estrada, esse caminho seja apertado, Senhor, nós estamos permitindo, Pai, que o Senhor faça a obra na nossa vida. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo e te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossa vida. E tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos e amanhã nós vamos estudar sobre o momento em que Jesus fala novamente sobre a sua morte e a sua ressurreição. Então continuemos juntos todos os dias, nos enchendo da palavra de Deus, para sermos cheios do Espírito Santo. Um ótimo sábado a todos, que Deus abençoe, até amanhã. Tchau, tchau.